futuros funcionários públicos, sejam bem-vindos aqui ao canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje a gente vai dar continuidade com a nossa sexta aula voltada para recenseador. Já agradecendo a todo mundo que acompanha o canal, lembrar a vocês, link para caso você queira adquirir aí o e-book com todo o conteúdo da parte de matemática, conhecimento técnico, todas as disciplinas, tá certo? Matemática especial, bem explicadinho para que todo mundo consiga entender e conseguir aí realizar, né, que às vezes é até um sonho de passar no concurso, passar no processo seletivo, muitas vezes já tentou, não conseguiu e pode ser a porta de entrada aí para os concursos públicos, tá bom? Então tá tudo aí na descrição, inclusive um planejamento para você saber qual dia melhor estudar, qual matéria estudar. Fiz um planejamentozinho, deixei aí na descrição também playlists com as aulas, tanto para gente como para recenseador. Lembrar que a aula de hoje é para recenseador, beleza? Já agradecendo a todo mundo que curte e compartilha o canal. Então se você não deixou seu like, deixa o like porque isso ó, fortalece bastante, beleza? Então hoje esse assunto aqui eu quero falar sobre isso com vocês, tá? Gente, em relação ao conteúdo, certo? Equação do segundo grau, presta bem atenção. O conteúdo da equação do segundo grau, se eu não me engano, é o sexto item do edital de vocês, certo? No edital não aparece o nome equação de primeiro grau. E também o nome função vem antes do nome equação do segundo grau dentro do edital, beleza? O que normalmente não acontece. Normalmente o edital vem primeiro equação, depois equação do segundo grau, depois função, tá bom? Isso aí, na minha opinião, já dá alguns indícios, tá? Alguns indícios. Quais são? A gente trabalha, pessoal, com os editais anteriores, com provas anteriores. E todas as provas que eu peguei de recenseador da FGV, tanta gente como, principalmente recenseador, eles não colocaram nunca nenhuma questão de equação do segundo grau, tá certo? Presta bem atenção. Então, até hoje, não caiu a equação do segundo grau para recenseador na prova FGV. Eles nunca colocaram, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existem chances pequenas de cair de novo, tá certo? Pode cair, pode, que tem no edital, mas as chances, elas são pequenas, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Assistam a aula, você que está aqui agora, assista a aula, entenda, tente aprender, mas não fique, assim, aperreado demais com esse assunto. Não estude demais esse assunto, tá certo? Na verdade, deixe para ser uma das últimas matérias, aquelas matérias ali já no finalzinho, quando você já tiver olhado todas as outras, aí você vai para esse assunto aqui. Porque provavelmente nem vai cair, tá certo? E se cair vai ser uma questão no máximo, pode ser até mais, mas provavelmente vai ser muito pouco que isso vai aparecer na prova, se aparecer na sua prova. Vocês estão entendendo, pessoal? Tanto é, tá, que no material que eu elaborei, depois eu vou até colocar alguns conteúdos extras que eu posso estar mexendo no e-book. Depois eu vou colocar mais alguns conteúdos lá, algumas possíveis coisas que podem cair, tá certo? Porque o e-book ele foi muito centralizado naquilo que realmente cai. Pro cara ir para matar, assim, o cara estudando por aquilo ali, ele vai para passar. Isso é a verdade, tá certo? Ele vai para passar, porque tá tudo ali, tá certo? Então, ele vai realmente para fazer uma boa prova se você se preparar bem, se seguir o planejamento, se fizer os exercícios e acompanhar aqui, eu tenho certeza que você vai sair muito bem, né? Principalmente essa parte de matemática que define, tá bom? Porém, depois eu vou colocar um adendozinho, um extra, para quem quiser, né, assim, ficar com um pouco mais de lastro, até mesmo para outros concursos, aí você dá uma olhada nessa parte a mais, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido bem o que eu falei aqui agora. É importante? É. Tem no edital? Tem. Pode cair? Pode. Porém, é fraco. Provavelmente se vier vai ser pouca coisa e se vier, tá certo? Gente, então vamos começar aqui a nossa aula e presta bem atenção. Agora, você prestando atenção aqui, você vai ver que não tem bicho nenhum. Eu vou ensinar aqui duas sacadas que são fundamentais para qualquer pessoa que vai fazer um concurso público, até mesmo para aprender matemática mesmo. Que vocês aprendendo isso, tá? A segunda você vai ter que treinar um pouco, mas se você tiver essa ferramenta na sua mão, vai lhe ajudar bastante, tá? Então fica comigo, cola aí até o final que eu tenho certeza que você vai gostar demais, tá certo? Então vamos aqui para um resumozinho, um rascunho e falar sobre esse assunto agora, tá? Então vamos lá, é 1, 2 meses, já começou o assunto. E qual é o assunto, professor? Equação do segundo grau, certo?
Esse é o nosso assunto, equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Primeiro vamos falar o que é uma equação, tá? Uma equação, pessoal, é quando você tem uma letra, que pode assumir um valor específico, tá certo? Você tem aí uma letra, e você vai ter um sinal de igual na história, tá certo? Igual a alguma coisa aí, tá? Vou botar aqui um pouquinho mais para cá. Então, ó, uma letra e um igual a alguma coisa aí, certinho? Tendo isso aqui é uma equação, tá? A partir do momento que tu bota no expoente, ou seja, na parte de cima da letra, em vez do 1, porque quando não tem nada, tem que saber que tem 1, tá certo? Quando não tem nada é porque tem 1. Então, quando você coloca aqui 1, 2, ela vira equação do segundo grau. Então, uma equação do segundo grau é uma equação, porque, ó, vem com sinal de igual. Esse nome equação, gente, ó, vem disso aqui, ó, equa mais ação, tá certo? Equa vem de ecos, que é igual, tá certo? Ou seja, aqui é a ação de igualar. Então, você utilizou a ação de igualar, ó, e com essa ação a gente consegue chegar a uma série de resultados aí, beleza? Então, aqui é a definição de equação do segundo grau. A equação do segundo grau, como essa aqui, por exemplo, ela é uma equação que tem dois termos só, tá? Tem o elevado a segundo grau e tem o elevado a zero, porque quando não tem letra, é como se a letra tivesse elevado a zero, e todo número elevado a zero é 1, 1 vezes 5 dá 5, então fica só o 5 sozinho, tá certo? Então, a gente diz que é a equação incompleta, porque faltou o termo elevado a 1. E como é que é a completa, professor? A completa é assim, ó. Por exemplo, eu pego aqui, ó, x ao quadrado, belezinha? Então aqui vai ficar menos 8x mais 12, melhor. Aí o que acontece? Aqui é uma equaçãozinha completa, porque tem o termo do segundo grau, tem o termo do primeiro grau e tem o termo, ó, que o grau é zero, tá certo? Porque a letra está elevada a zero, todo número elevado a zero é 1, 1 vezes 12 dá 12, certinho? Então tá aí. Essas são as que normalmente caem na prova, tá? Para quem esqueceu como resolve, vamos relembrar aqui. Lembre, eu vou mostrar duas dicas matadoras aqui já já, tá certo? Então, ó, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Como é que eu resolvo? É o seguinte, o termo, o número que está junto do x ao quadrado, você vai chamar de a. O número que está junto do x, você vai chamar de b. E o número que está sem a letra, certo? Ou seja, a letra não aparece, que está elevada a zero, você vai chamar de c, certinho? Aí você pergunta, professor, qual o número que está junto aqui do x ao quadrado? Não tem nada. Gente, sempre tem. É porque eu não boto 1, porque a própria letra representa o 1. E nós, matemáticos, por incrível que pareça, a gente quer o quê? A gente quer escrever o menos possível, a gente quer menos trabalho possível. Eu sei que a maioria das pessoas não acreditam nisso, mas é a mais pura verdade. Quanto menos você trabalha, melhor, tá certo? Então, 1 não aparece, por quê? Porque a própria letra representa, mas eu sei que junto do x ao quadrado tem 1, certinho? Ó, junto do x está aparecendo, porque como não é 1, aí tem que mostrar. Vai ser o menos 8. E quem está sozinho, ó, é o 12. Então, já sei quem é A, quem é B e quem é C. Depois de saber disso, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Vou ter que lembrar disso aqui, ó. Não esqueça, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. E quem é delta? Delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Pronto. São essas duas coisas que você vai precisar lembrar, tá certo? É o que a gente chama de fórmula de Bhaskara, tá bom? Conhecida aqui no Brasil por fórmula de Bhaskara, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui guarda no coração, tá bom? Guarda no coração, não esqueça. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E que é delta? B ao quadrado menos 4ac. Tendo essa formulazinha aqui que a gente tá vendo, tendo as informações de quem é A, de quem é B e quem é C, agora é igual uma receita, tá certo? Que você já tem os ingredientes. Então é só fazer o bolo, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, vou calcular o delta. Como é que vai ficar delta? Delta é igual a B, e olha quem é o B, pessoal, é menos 8. Ó. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, e quem é o A? Olha quem é o A aqui, pessoal. O A vai ser 1, tá certo? Então, vou colocar ali no lugar do A vezes 1 e vezes C. Quem é C? C é 12. Então, vai ficar, ó, vezes 12, certinho?
Então, veja, é uma brincadeira de substituir, na verdade. Você vai substituindo as letrinhas pelos números, ok? E depois é só a operação que todo mundo sabe. Soma, multiplicação, divisão, subtração, beleza? Então, aí já vai o delta, ó. Vai ficar delta é igual a menos 8 ao quadrado, que dá quanto? 64. Não esqueça que menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Aí menos com menos dá mais, 8 vezes 8 dá 64. E aqui fica menos 1 vezes 4 é menos 4, menos 4 vezes 12, menos 48. Beleza? Gente, delta vai ser igual a 64 menos 48. Se você fizer esse cálculo aqui, eu não estiver enganado, isso aqui dá 16. Então tá aí, ó. Esse é o valor do delta. Achamos o que a gente queria, o delta. Agora eu vou voltar aqui, certo? Eu vou voltar aqui e vou terminar a nossa equação, beleza? Vou botar aqui do lado. Quem é a equação? Vou usar o x é igual a menos b, e veja que o b já é menos, ó. Aí fica com menos do b, com menos da fórmula, fica menos com menos que dá mais. Então dá mais 8, mais ou menos a raiz do delta, que achamos que é quanto? 16, dividido por 2 vezes a, tá bom? E o a é quanto? O a é 1. 2 vezes 1 dá quanto? 2. X é igual a 8, mais ou menos, raiz de 16 que é quanto? 4, dividido por 2. Belezinha? Pessoal, daqui, ó, veja que a raiz do número sai uma positiva e outra negativa. É assim mesmo, tá certo? Um valor positivo e outro negativo. Sabendo disso, pessoal, eu vou calcular dois resultados, então. Um quando o 4 for positivo e o outro quando o 4 for negativo, tá certo? O que eu vou chamar de x', que vai ser 8 mais 4, 12, que dividido por 2, ó, vai dar 6, beleza? Então, esse aqui é o que eu estou chamando de x'. E o outro que eu vou chamar de x', eu vou colocar aqui, ó. Acho que não vai atrapalhar ali na imagem, não. Então, vai ficar x', que vai ser 8 menos 4, que dá 4, né? Dividido por 2, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2, beleza? Com isso, ó, a gente já tem as nossas respostas. Eu tenho aqui uma resposta sendo 6, ok? E eu tenho aqui a outra resposta sendo 2. Professor, todas as duas estão certas? Estão. Todas as duas respostas, elas vão satisfazer, tá bom? Então, lá na hora, você tem que entender que ele pode perguntar assim, ó. São várias perguntas que ele pode fazer. Ele pode fazer a pergunta, qual a maior raiz? Qual a maior solução? Bem, se for a maior solução, vai ser quem? Vai ser 6, tá certo? Mas ele também pode perguntar, ó, qual a menor das respostas? Qual a menor solução possível? A menor solução possível é 2. Agora, a pergunta que eu mais vi a FGV fazer em outros concursos, porque como eu falei, para recenseador não caiu isso aqui ainda. Não tem, recenseador nunca caiu. Mas nos outros concursos que cai isso aí, quando é a banca FGV, isso você anota. A pergunta que eles mais fazem é, qual a soma das raízes? Eu vou até abaixar aqui um pouquinho, tá? A pergunta que eles mais fazem é, qual a soma das raízes? Vou botar até de vermelho, ó. Vou botar observação aqui, certo? Observação. A pergunta que eles mais fazem, ó, qual a soma, baixar mais, qual a soma das raízes? Das raízes. Isso aqui eu vejo eles perguntarem bastante com relação à equação do segundo grau. Bem, dentro do nosso problema, a gente viu que as raízes, ó, vou anotar aqui, a gente tem aí que as raízes são quais? A gente viu que são duas, né? Aí a gente tem o x' igual a 6, opa, e o x duas linhas igual a quanto que a gente achou? 2, não é? São essas. A equação que a gente trabalhou, pessoal, foi essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. X ao quadrado menos 8x mais 12. Então, vou botar aqui agora. X ao quadrado menos 8x mais 12. Essa foi a equação. X ao quadrado menos 8x mais 12.
E agora vai ser a primeira sacada que eu vou falar para vocês, tá certo? Veja, se ele pedir qual a soma das raízes, presta bem atenção nisso, ok? Se ele pedir a soma, você resolve, né? Faz aquilo tudo que a gente fez ali, né? Faz essa equação toda e no fim soma. Fazendo a soma, deu quanto aqui, ó? 6 mais 2, x' mais x duas linhas, vai ser 6 mais 2, que é quanto? 8 e acabou. Certinho? Tá aí. A soma dá 8. Só que agora eu quero ensinar a sacada para vocês. Presta bem atenção. Sempre que na equação do segundo grau, o primeiro termo aqui for 1, certo? E ele perguntar qual a soma das raízes, e aqui o x ao quadrado começa com 1, o que eu vou fazer? Você não vai precisar mais fazer essa equação toda. Lógico que você precisa saber resolver isso aqui, tá bom? É importante que pode ser outras questões que você vai precisar. Inclusive, na aula de hoje, eu vou mostrar uma questão que caiu na FGV que você teve que fazer. Mas eu já vi muitas questões que você não precisa fazer nada disso aqui, tá certo? Nada disso aqui você vai precisar fazer. E o que eu faço então? Você vai fazer o seguinte, olha a dica matadora. Você vai pegar, certo? Pediu a soma. Viu que aqui na frente tem 1? Você vai olhar para o número que está junto do x. Qual é o número que está junto do x? Não é menos 8? Você vai pegar o oposto. Quem vai ser a soma? 8. Como a gente viu aqui, ó. Já estava aqui. Sempre é assim, professor? Sempre é assim, tá certo? Sempre vai ser assim, tá? Vixe, professor, então não precisa fazer nada? Não, já está a resposta na própria equação. Vou pegar outra aqui para vocês verem. X ao quadrado, vamos pegar aqui, menos 7x mais 10. Digamos que ele pergunta qual a soma dessa equação, a soma das raízes aqui da resposta. Vou precisar fazer x igual a menos b? Não, não vai precisar fazer nada disso. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o primeiro número e ver se começa com 1. Quando não tem nada, eu sei que começa com 1. Começou? Começou. Beleza. O que eu faço? Pego o número que está juntinho do x, que é quem? O menos 7, e troco o sinal. Trocando o sinal vira quanto? 7. Acabou-se. A soma disso aqui vai ser quanto? A soma das raízes, soma vai ser igual a 7. Beleza? Só isso, pessoal. Mais nada, tá? Mais nada mesmo, beleza? Só isso. Parece mágica até, mas é porque matemática chega a um ponto que ela vira meio mágica mesmo, tá? Eu vou ensinar já outro truque aí também, matador, lacrador mesmo, geral, pra vocês. Então, pega isso aí e guarda no coração. Pediu a soma, e eles pedem muito, se começar com 1, não esqueça, tem que começar com 1. Vou mostrar aqui um exemplo que não começa, aí você tem que fazer. Mas se começar com 1, pega o termo junto do x e troca o sinal. Agora, se ele pedir a multiplicação, por exemplo, aquela equação lá, a multiplicação ia ser 6 vezes 2, que ia dar 12, certo? Ia dar 12. Então, mas daria para fazer também a multiplicação? Olha só para a equação, pessoal. Se tu olhar para a equação, olha onde o 12 está, ó. Tá vendo, gente? A própria equação já lhe dá as respostas sem você ter que fazer nada. Vocês estão vendo? Ó, se pedir a soma, o que está junto do x. Se pedir a multiplicação, o que está sozinho. E pronto, morreu. É só essa brincadeira aí, gente. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça. Mingau, moleza total, tá certo? Aqui nessa outra, ó. Qual vai ser aí a multiplicação? A multiplicação é quanto? É 10. Beleza? Nota como que é tranquilo. Se você aprendeu até agora, você já aprendeu quase tudo da aula de hoje. Falta só mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, certo? E aí vocês matando essa última coisa, aí a gente vai para os exercícios para praticar o que vocês aprenderam. Mas aí já tem praticamente 100% do que eu queria mostrar hoje. Esse é um segredinho, pessoal, que tem que treinar. Você olha e acha fácil, mas se não treinar, esquece. Então, se esquecer, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Você vai depois nesses vídeos, tá certo? E acompanha aí como é que você pode fazer. Que equação de segundo grau, muitas vezes você cai em raízes que você precisa calcular. E se você não souber a manha, você perde uma vida fazendo fatoração, tá? Calcular uma coisa, por exemplo, desse tipo aqui, ó. O que o cara vai fazer se a pessoa não souber? A pessoa vai fazer assim, ó.
Vamos lá, 1024, aí vai fazer a fatoração. Por 2. Por 2, né? Aí vai fatorar isso aqui tudinho, depois multiplicar isso aqui, jogar dentro da raiz, extrair a raiz, até chegar, dar um trabalho grande, tá certo? E o que eu posso fazer, professor, para melhorar a minha vida, para fazer com que meu trabalho se torne menor? Presta bem atenção nisso aqui, tá certo? Dica de ouro. Olha só. Você vai fazer só o seguinte. Você vai olhar para o último número e vai calcular a raiz do último número. Raiz de 4, 2. Cancela o penúltimo número. Sempre. Cancela, tá? E o que restar aqui, ó, tá certo? Que é o 10. Você vai calcular a raiz mais próxima de 10. Não pode passar. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Tá longe. 3 vezes 3, 9. Chegou perto. 4 vezes 4, 12. Passou. Então, a raiz aqui de 10, a mais próxima, o número mais próximo é 3. Tá bom? Depois que tu achou esse número aqui, tu vai olhar para o último e vai ver o 2. Você repete o primeiro e o 2, ó, falta quanto para 10? Não falta 8? Aí você fica com esses dois números. Daí, pessoal, já tem uma coisa certa. Ou a raiz é 32 ou a raiz é 38, tá certo? A raiz vai ser um desses dois números aí. Isso já é certo, tá? Ou vai ser 32 ou vai ser 38. E como é que eu posso fazer para saber qual vai ser a minha raiz? Você vai fazer o seguinte. Você pega o número aqui, ó, o 3, e multiplica pelo sucessor dele, que no caso é 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? Não dá 12? Aí você pega o número que sobrou aqui, ó. O 10, ele é menor ou maior que 12? Ele não é menor? Então eu já sei que a minha raiz vai ser o menor número, vai ser o 32. Se eu fizer, gente, pode fazer 32, eu acho que vocês vão ver aí a calculadora, tá? Se não tiver vendo aí na imagem a calculadora, vocês podem fazer numa calculadora aí de vocês. Eu estou fazendo aqui na calculadora, ó, 32 vezes 32 para confirmar, ó. 1024. Eu não sei se apareceu aí para vocês, tá? 1024. Pronto, tá certo? Então, tá aí um método fácil, prático para chegar na raiz quadrada de um número qualquer, tá certo? Professor, tem alguma ressalva com relação a esse método? Lógico que tem, né? Tem algumas formas aí que a gente tem que ter noção que aparece um pouquinho diferente, a gente tem que saber o que fazer. Por exemplo, quando um número não tiver raiz, o último, aqui, ó, eu não tenho que tirar a raiz do último número, né? Só que o 5, ele não tem raiz. Só que aí é mais fácil, gente. Quando não tem raiz, você repete, tá? Você repete. Aí depois é tudo a mesma coisa, ó. Tira o número aí, tá bom? O penúltimo, cancela. E pensa, qual número que eu multiplico por ele e dá o mais próximo possível do 6 aí, tá certo? Qual número que eu multiplico por ele que é o mais próximo possível do 6? Ou seja, a raiz próxima de 6. Vai ser o 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Se você fizer 3 vezes 3 dá 9 e passa. E não pode passar. Então fica 25. Aí por que é mais fácil? Ó, eu não tenho que ver quanto que falta para 10 aqui desse último. O 5 falta quanto para 10? Falta 5, não é isso? Então, ó, tem um 5, falta 5. Ou seja, a raiz é 25, é 25. Então a raiz só pode ser 25. Não precisa nem fazer aquele último critério, porque não muda, né? Se você fizer 25 vezes 25, você vai ver que vai dar 625, tá certo? Então veja, pessoal, dica matadora aí, tá bom? Para você não perder tempo com raiz quadrada, certinho? Muito bem, futuros funcionários públicos, eu tenho certeza, se você quer isso, se esse é o seu objetivo, se esse é o seu sonho, você vai alcançar, tá? Não fique vidrado no resultado final. Aproveite o processo, aproveite esse momento mágico de aprendizado que você está tendo na sua vida, que você está podendo estudar. Faça disso uma coisa boa na sua vida que você vai ver. O seu aprendizado ainda vai ser mais rápido e melhor, tá bom? Gente, vamos lá. Questão número 1. Determine as raízes da equação do segundo grau. Olha aí a equação, tá? Ó, eu não vou fazer Bhaskara, tá certo? Nesse caso. Eu vou fazer pelo processo que a gente aprendeu. Ele não quer a soma, né? Ele não quer a soma, ele quer saber quais são as raízes. Mas veja, qual é a equação, gente? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Com isso aqui, como começa com 1, facilita a minha vida. Porque eu sei que as raízes, né, pelo que a gente acabou de aprender, a soma vai ter que dar 5, que é o oposto desse aqui do meio, né? Se é menos 5, então a soma tem que dar 5. E quando eu multiplicar essas raízes,
né? A multiplicação tem que dar 6, certo? Aí eu tenho que pensar, quais são dois números que quando eu somo eles eu tenho 5 e quando eu multiplico eles eu tenho 6? Veja que as respostas já dão, ó. Eu vou procurar nas respostas, ó. 2 mais 1 dá 5? 2 mais 1 dá 5? Não. Então essa aqui não é a resposta, tá fora, ok? 3 mais 4, quando eu faço, dá 5? Não. Então tá fora também. Veja, eu não fiz nem equação de segundo grau, pessoal. Tô indo pelas respostas, tá? Ó. 1 mais 5. 1 mais 5, quando eu somo, dá 5? Lógico que não. Gente, se não é nenhuma dessas, só pode ser a letra D. Já morreu, tá certo? Veja, ó. 2 mais 3, bingo. 2 mais 3, bingo, dá 5. E confirma, ó. Você faz 2 vezes 3, porque pode ser que 2 dê 5 e você vai confirmar na multiplicação. Aí quando você faz 2 vezes 3, dá quanto? Dá 6, acabou-se. Resposta, letra D. Bem tranquilinho, vamos para a questão número 2. Aí, olha só, a recomendação que eu dou para vocês, tá? Faça por Bhaskara, porque Bhaskara é importante. Você vai ter que saber Bhaskara, porque pode cair uma questão que não venha com 1 na frente. Aí você vai ter que usar Bhaskara, tá certo? Então, eu recomendo que você faça essa questão por Bhaskara e vê se as raízes no fim vai dar x' igual a 2 e x duas linhas igual a 3. Vamos lá, questão número 2. Qual o valor da soma das, faltou um desenho aqui, das raízes da equação, tá certo? Qual o valor? Essa eu vou deixar para vocês. Me diz aí, vocês aí dos comentários. Vou esperar aqui um minutinho que tem um atraso, tá? Me diz aí, qual é a soma das raízes aí, pessoal? Bem, aí a galera matou, né, pessoal? Ó, facílimo. Quem não sabe da dica vai começar. Vamos lá. Aí vai botar A, B, C. Aí vai colocar lá, o valor do A é 1. O valor do B é menos 3. O valor do C é 2. Aí vai fazer a fórmula x igual a menos B. Isso aqui, para quem não sabe, é o tempo que o cara vai perder para resolver essa questão, né? Aí depois vai começar lá a fazer delta. E aí já era, né, pessoal? E o cara que sabe vai o quê? Vai olhar para esse número aqui no meio. Se é menos, vai ficar mais. Acabou-se. Já matou, já vai para a próxima questão. Belezinha? Resposta 3, porque a soma é o oposto do termo do meio, tá? E para finalizar, é uma questão, ó, que agora, pessoal, ela tá diferente, ó, a soma das raízes da equação. Ele quer a soma, mas ele deu aqui, ó, uma equação que está na forma de produto. Ó como é que tá essa equação. 2x mais 7 vezes x menos 8. Então, aqui já não dá para fazer do jeito que a gente vinha fazendo, tá? Aqui eu vou precisar necessariamente resolver isso aí, tá certo? Infelizmente não vai dar para fazer do jeito que a gente vinha fazendo, tá? Bem, então como que eu posso fazer isso aqui? Existe uma dicasinha também matadora. Uma dica matadora, eu vou dizer no fim, tá? Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um amadurecimento, então eu vou resolver por equação de segundo grau. E no fim, para recompensar aqueles que ficaram até o final da live, vem a dica matadora para uma questão desse tipo que já caiu aí na banca FGV, essa questão, tá certo? Já caiu na banca FGV. Bem, então vamos lá, eu vou fazer aqui no passo a passo, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Propriedade distributivazinha, 2x vezes x dá 2x ao quadrado, 2x vezes menos 8 dá menos 16x, 7 vezes x dá 7x, e 7 vezes menos 8 dá menos 56. Se eu errar algum cálculo, pessoal, me avisa que eu tô fazendo tudo de cabeça aqui, tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Tô com isso aqui agora, aí eu só opero o que tem a mesma parte, ó, tá certo? Que tem x. Então, como é que vai ficar, ó? 2x ao quadrado, menos 16 com mais 7, pessoal, se você fizer esse cálculo aqui, menos 16 com mais 7, dá menos 9x, beleza? E aqui, ó, vai ficar menos 9x, menos 56, igual a 0. Veja que agora não ficou 1, tá bom? Nota, no fim eu vou dar uma dica, certo? Para não fazer isso também, tá? Existe uma dicasinha aí que eu vou mostrar para vocês já já. Mas vamos aqui primeiro. Como não tem 1, aí você vai ter que vir para aquele processo, o A, o B e o C. Se você vier por esse caminho, tem que fazer isso aqui mesmo, tá?
E aí, meus queridos, olha só o que vai acontecer. No lugar do A, eu boto 2, no lugar do B é menos 9 e no lugar do C é menos 56. Aí vai ficar, ó, o cálculo do delta primeiro. Vamos calcular aqui delta, que vai ser B ao quadrado, e o B é 9, então fica menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 56. Delta vai ficar igual a 81, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos com menos eu sei que vai dar mais. 8 vezes 56 vai dar 448, se eu não estiver enganado. Não é isso? 448. Delta vai ficar igual a 81 mais 448. Isso aqui vai ficar igual a 529. Gente, então tá aqui, ó. Delta 529, certinho? E agora eu vou para a fórmula de Bhaskara, tá? E como é que funciona aí a fórmula de Bhaskara? Então, ó, aqui vai ficar o seguinte, pessoal. Presta bem atenção. X é igual a menos B, que é 9, né? Vai ficar menos com menos, vai dar mais 9, né? Menos 9 com menos da fórmula, dá mais 9. Mais ou menos a raiz de delta, que é 529, dividido por 2 vezes A. E o A é 2, né? Então vai ficar 2 vezes 2, 4. Belezinha? Olha aí, gente. A gente vai precisar calcular a raiz de 529. Já ia ser um trabalhão. Aí você pode fazer isso com aquele jeitinho que eu mostrei, ó. Como é que eu calculo a raiz de 529? Pega o último número, tira a raiz, né? Cancela o penúltimo e pensa qual o número que eu multiplico por ele dá o mais próximo possível do 5, não é o 2? Então a raiz é 23 ou é 27? Como é que eu confirmo? Pega o número da frente, multiplica pelo sucessor, que dá 6. Aí pensa, o 5 é maior ou é menor que 6? Esse 5 aqui é maior ou menor que o 6? Não é menor? Então a raiz é o menor. Isso aqui dá 23. Beleza? Vê como facilita, né? Então já sei que vai ser 23 ali a raiz de 529. Certinho? Gente, sabendo que é 529 ali dá 23, então vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar aqui para economizar aqui o papel. X é igual a 9, mais ou menos 23 dividido por 4. E aí eu tenho duas soluções, né? O x', que vai ser igual a quanto? 9 mais 23 dá 32. 32 dividido por 4, que dá 8. E eu tenho x duas linhas, que vai ser quanto? 9 com menos 23, se eu não me engano, é menos 14. Menos 14, se eu dividir isso aqui por 4, dá menos 3,5. Certinho? Então tá aí, ó. Mas ele tá pedindo o quê? A soma. Como é que eu vou fazer para calcular, pessoal? Eu vou fazer 8 mais menos 3,5, né? A soma não é essa? Aqui não é 8 e aqui não é menos 3,5. Somando, ó, tira do parênteses, faz jogo de sinal. Fazendo jogo de sinal, ó, vai ficar 4,5. Belezinha? Então tá aqui 4,5. E eu vou mostrar agora para vocês a dica matadora para quem ficou até agora na live. Já agradecendo a todo mundo que acompanhou essa aula, tanto na live como quem está assistindo depois aí no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo, pessoal. Todo mundo que está acompanhando aqui o canal para esse concurso. Eu vou colocar aulas também para o concurso do INSS, para Enem, para Institutos Federais, ou BMEP, o que o canal sempre coloca aqui, tá certo? As correções de prova. O canal 2 também eu vou tentar rechear com muito conteúdo. E lembrar, pessoal, um material aí excelente para vocês está na descrição, que é um e-book já com planejamento para você estudar sem dificuldade, para você estudar de maneira focada com aquilo que realmente cai na sua prova, tá? Então vale a pena conferir depois, beleza? Vamos lá, vamos aqui para a dica matadora. Presta bem atenção. Você não faz isso, tá certo? Se você for resolver a prova, você pode descartar tudo isso aqui e pode fazer de outro jeito. Sempre que ele colocar aí desse jeito, ou seja, com multiplicação, como vocês estão vendo aí, onde cada um dos elementos das variáveis, o grau é 1, tá? O que que você vai poder fazer, ó? Presta bem atenção. Tô vendo que o grau aqui da letra é 1, o grau aqui é 1, tá? A gente tinha achado que o x' dessa equação, vou até botar aqui, o x', se eu não me engano, foi 8 e o x duas linhas foi menos 3,5, tá bom? Presta bem atenção, gente. Isso não foi à toa. As raízes, elas estão relacionadas a cada um desses parênteses aí, tá bom? Olha o número que eu tenho aqui, pessoal. Menos 8. E veja que aqui é 1, ó, tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai trocar o sinal. Qual é o oposto de menos 8? Não é 8?
Você pega 8 e divide pelo número que está aqui na frente. O número que está aqui na frente não é 1? Pronto. Essa aqui já é uma raiz. Ok? Do mesmo jeito aqui no outro, ó. Qual é o número que eu tenho aqui? Não é 7? Aí você troca o sinal. O sinal de 7 trocado fica quanto? Menos 7. E divide pelo número que está na frente, que é quanto? 2. Esse resultado já é outra raiz. Tá aí, ó. Acabou-se o que era doce. Certo? Tá aí. Agora é só subtrair. 8 menos 3,5 vai dar o nosso resultado aqui. Certinho? Veja, a gente não usou nada, pessoal. Só essa técnicazinha quando você tem a sua equação no que a gente diz que é fatorada, tá certo? E o que é uma coisa fatorada? É uma coisa que está na forma de multiplicação, como essa aqui. Tá bom? Então, ó, para quem ficou na dúvida, você pode estar pensando, ah, professor, então quer dizer então, professor, se eu tiver isso aqui, ó, x mais 3 vezes x menos 2, isso vai dar uma equação. Se eu resolver isso aqui, dá uma equação de segundo grau, né? Fica x ao quadrado, menos 2x, mais 3x, menos 6 igual a 0, e depois vou ter que resolver isso tudo. Quer dizer que eu não preciso resolver nada, é só olhar para esses números aqui, inverter o sinal, e divide pelo número da frente, ó, tá? 3 dividido por 1 dá menos 3, né? E aqui, ó, menos 2 inverte o sinal dá quanto? 2 dividido por 1 dá 2. Aí vão ser as duas raízes dessa equação toda aqui, tá certo? Sem precisar ter que estar aí perdendo muito tempo, tá bom? Você consegue fazer aí também bem de boa. Galera, com isso aqui eu tenho certeza que as questões da FGV vão pulverizar, vão se dissolver. Eu tenho certeza que isso abre a mente para outras coisas. Eu falei aqui, gente, que eu estou preparando vocês para um concurso público. Eu não estou dando aula para vocês serem matemáticos, mas se a gente parasse aqui para fazer uma análise matemática mesmo desse processo todo, aí vocês iam ver realmente tocha, viu? Porque é muita informação por trás de tudo isso que eu estou mostrando para vocês para a gente chegar nesse ponto e dizer é só isso, tá bom? Porque facilita na hora de resolver a prova, de passar no concurso por conta do tempo e tudo mais. Mas tem muita coisa aí, beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Já agradecendo a todo mundo que está acompanhando o canal. Não esqueça, e-book, o link aí na descrição, playlist aí com aulas, tudo mais, tá certo? Eu vou conversar um pouquinho com quem está na live, mas você que está acompanhando aí no YouTube, eu agradeço demais. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!